Irmãos, eu vou entregar a palavra no livro de Ezequiel, no capítulo 44, no versículo 5, tá? Eu tô com muita dor, irmãos. Se eu atropelar um pouquinho na palavra, se eu engasgar um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência comigo. Quem me segue há muitos anos aqui sabe como que eu sou. Às vezes o cansaço mental também faz com que eu me atrapalhe um pouco. E a dor física também é algo que me incomoda muito. E eu tenho passado por muitas dores esses dias. Então, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 44, no versículo 5, a palavra fala o seguinte: disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser, de todas as determinações a respeito da casa do Senhor, e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo, e quem deve ser excluído do santuário. Então Deus manda dizer para você, observe tudo que eu tenho dito. Você vai falar assim dela, tem coisas que eu estou escutando, que eu estou te acompanhando, estou ouvindo, que não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então Deus manda dizer para você tudo que eu tenho profetizado, em termos de justiça, em termos de bênção. Tudo aquilo que eu falei que vou fazer, eu vou terminar a obra. Não ficará pela metade. Então escute as leis de Deus. O que são as leis? Aquilo que você deve seguir, o que você deve fazer. Deus está te ensinando a ter caráter. Então Deus está tirando tudo aquilo que a velha criatura tinha de errado, que ofende ao Senhor, para trazer para a sua vida um comportamento diferente, uma maneira de pensar diferente, um modo de agir diferente, aonde você terá um caráter novo. Então se atente àquilo que Deus está te falando e não duvide, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. Ele vive em Kairos, que é o tempo da eternidade, nós vivemos em Cronos. Então Deus manda dizer para você, eu vou fazer tudo o que eu falei que vou fazer em termos de justiça. Se eu falei que vou abater, eu vou abater. Se eu falei que vou descer a cova, eu vou descer a cova. Se eu falei que vou levar para longe, eu vou levar para longe. Se eu falei que vou mostrar o que está oculto, eu vou mostrar o que está oculto. Então tudo que ele tem te falado, ele vai fazer. Em termos de bênção, a mesma coisa. Se falou que você vai prosperar, você vai prosperar. Falou que você vai ser feliz, você vai ser feliz. Se você vai ser curado, ele já te afirmou isso, ele vai fazer. Então cabe a você entender o que Deus está falando e aguardar o que Deus tem para você. Aqui embaixo, ele ainda acrescenta para você, né, que eu te disser e de todas as determinações a respeito da casa do Senhor. Então, tudo aquilo que ele determinou que vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua vida. Depois ele continua, nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do seu santuário. O templo do Espírito Santo é você. Então Deus manda falar para você, atente-se bem ao que entra dentro do teu templo. É a palavra de Deus que está entrando? São as determinações de Deus que estão entrando no seu templo? Porque ele fala aqui na palavra, quem deve ser excluído do santuário? Porque tem algumas situações, ou alguém no seu cenário que vai ter que ser excluído. Não faz parte da sua história, não faz parte do seu destino. Você vai falar assim dela, mas estou amarrado diante de uma situação. Não existe amarras quando não é. Deus manda dizer para você. Pare de se iludir com o que você está vendo. A pessoa pode armar o que ela quiser. Ela pode inventar o que ela quiser. Uma hora Deus vem e coloca à tona tudo que está oculto. Deus desmancha todo o cenário que Satanás criou. Porque não é. É ilusório. Então Deus manda falar para você. Cuidado com o que entra no seu santuário. O que você está deixando entrar dentro dos seus pensamentos? O que você está fazendo com os seus sentimentos? Porque todas as vezes que você luta diante de um sentimento que Deus colocou no seu coração, você vai pagar o preço disso, você está indo contra Deus. Eu vou te dar um exemplo bem claro para você entender. Deus prepara uma pessoa abençoada para fazer parte da sua vida. Metade do seu espírito, aos olhos de Deus, uma carne que vai se tornar uma carne, duas carnes que se tornam uma carne só. Aí você cospe naquilo que é de Deus, você reluta contra o amor que Deus colocou no seu coração. Aí você vai e pega aquilo que Satanás trouxe para sua vida. Aí aquilo que Satanás trouxe para sua vida, você idolatra, você honra. Né? Você faz questão de se exibir. E Deus fica só observando você. Aí chega um determinado momento que vem cobrança. O que Deus fala na palavra? Vamos analisar a palavra, irmãos. Vamos meditar sobre a palavra. Vamos colocar a palavra em dia na nossa vida. Por que as pessoas perecem por falta de conhecimento? Porque não medita sobre a palavra. O que Deus fala? Quem é a favor do mundo é contra quem? Deus fala na palavra, quem é a favor do mundo é contra mim. Então todas as vezes que você for a favor de tudo aquilo que não é de Deus, que é do mundo, que foi Satanás que trouxe, você está indo contra Deus.
Você está criando uma guerra com a espiritualidade. E Deus vai chegar e vai cobrar. Todas as vezes que você reluta contra o sentimento que Deus colocou no seu coração, o amor que Deus te deu. Porque até então você só teve relacionamentos rasos lá atrás. Só relacionamentos rasos. Atração física, geralmente macumbada, porque não tinha química. Relacionamentos que não te trouxeram frutos, que te regrediram. Ao invés de fazer você evoluir, você se tornou mais imaturo, mais infantil, mais inconsequente. Todo relacionamento raso traz isso para a vida da gente. Aí se tornou uma pessoa fútil. Deus vem com um amor verdadeiro, coloca na sua vida e traz aquilo para sua história. Aí você cospe naquilo que Deus te deu, porque você está assustado, porque você nunca teve um relacionamento profundo, você nunca sentiu amor na vida. Aí Deus te dá a oportunidade de você amar, que tem muitas pessoas morrendo sem ter essa oportunidade de conhecer o amor, de amar, de dividir o amor, entender que o amor é uma via de mão dupla. Se permitir ser amado, né? Ter a capacidade de desenvolver um amor, que é a energia mais forte que tem. O dinheiro vem através do amor, a prosperidade vem através do amor. As pessoas não entendem, não entendem como que funciona. Vai para a energia mais baixa. Tudo aquilo que é ilusório, status, fama. Vai atrás da mentira, das falsas promessas. Aí Deus coloca amor no coração da pessoa. O que a pessoa faz? Fica relutando contra o amor. Você está indo contra Deus, você não está indo contra a pessoa. Porque a pessoa é de Deus. E Deus prepara qualquer outra pessoa melhor do que você para fazer parte da vida dela. Agora você fica relutando contra aquilo que Deus está te dando. Você está indo contra o seu destino. Depois não lamente com Deus que você teve uma vida frustrada. Porque a idade vai chegar para todo mundo. E uma hora você vai chegar numa certa idade sofrendo com a solidão. Não é nem a solitude. Porque você não permitiu que Deus colocasse você no nível da solitude. Você está cavando uma cova para você viver uma solidão que é extremamente dolorosa. Sendo que você poderia ter um relacionamento feliz, viver com uma pessoa, sabe, que foi designada para você, caminhar junto com você. Agora, você também não é obrigado a casar. Se você não quiser casar, você pode ficar solteiro o resto da sua vida, contanto que você fique na presença de Deus. Porque se você ficar solteiro fora de Deus, você vai ter morte. Vai ser defraudado. E as consequências da espiritualidade, ela chega. Isso em todos os âmbitos da nossa vida. Em todos os âmbitos da nossa vida. Deus pediu para eu entrar na vida sentimental aqui, porque eu não sei o que você precisa ouvir. A explicação veio mais para esse lado. Então aquilo que o Espírito Santo mandou falar, eu entreguei para você. Então todas as vezes que você luta e reluta contra o amor que Deus colocou no seu coração, você está indo contra Deus. Todas as vezes. E dentro de um comodismo, Deus não trabalha na sua vida. Por que está colhendo frutos amargos? Porque é acomodado. Fica acomodado dentro de uma história que Deus mostrou que não era, Deus deu sinais, Deus usou bocas. Deus falou que não era para continuar, que não era para pegar. Primeiro não era para pegar, pegou, trouxe para a vida. Aí deixou entrar dentro da vida. Depois que entrou, Deus ainda em longânimo, deu um prazão ainda enorme. Para se arrepender, para largar, para virar as costas, para abandonar aquilo que... Mas ficou iludido, né? Iludido com as coisas que vinham. Com as bobagens do mundo. Porque Deus não quer castigar ninguém, irmãos. Mas é consequência, ele não volta atrás na lei dele. Eu li na palavra aqui agora. Existem as leis. Quando você anda dentro das leis direitinho, não tem erro. Mas quando você vai fora delas, você se ferra. Aí Deus prosperou você para você viver o caminho dele. Olha o que Deus está me entregando aqui. Você ficou um tempão sem prosperar. Deus tirou as raposas da sua vida, aquilo que te atrasava. Teve quebra de aliança aí que Deus fez. E Deus veio e trouxe para você uma prosperidade, para você viver o caminho dele. Era Deus, que é dono do ouro e da prata, que estava te dando aquilo que você estava recebendo. O nariz empinou, a arrogância veio. E diante da arrogância veio a prepotência. Satanás trouxe os pratos e você pegou. Depois não adianta chorar. Ah, porque agora eu tô passando uma situação difícil. A espiritualidade tá cobrando e aquilo que Deus te deu, ele tá tirando. Deus recolhe o que é dele. A prosperidade que Deus te deu não era para isso. Não era para você alimentar adeptos de Satanás. Não era para você se exibir com coisas que não vêm de Deus, com coisas profanas. Era para você viver um caminho santo, onde ele ia te prosperar muito, onde você ia ser feliz, onde você ia ser amado, coisa que você nunca foi.
Aí você vai falar assim, dela, mas a palavra tá muito dura. Tá dura, irmãos, mas a gente precisa ouvir. Quantas vezes eu ouvi exortações duras de Deus, porque eu precisava acordar para a vida. Se Deus me ama, Ele tem que me ensinar. Um pai e uma mãe que ama o filho, não fica passando a mão nas coisas erradas, mas ensina o filho o caminho certo. Então Deus manda falar para você aqui na palavra. Eu estou exaltada aqui, até com a palavra, com a voz, mas não sou eu, é o Espírito Santo que está em mim. Que Ele faz isso conosco, a gente que prega, Ele age desse jeito. Não sou eu não, é o Espírito Santo, eu estou cansada. Não era nem para eu estar aqui, eu estou cheia de dor. Então Deus manda falar para você. Sabe, enquanto você ficar me negando, enquanto você ficar lutando contra aquilo que é meu, ficar no comodismo, aceitando o cenário que Satanás está te dando, vai continuar na prova. Vai continuar perdendo dinheiro, vai continuar sendo humilhado, vai continuar sendo traído, vai continuar vivendo as mesmas desgraças que você pegou com a própria mão. É Deus querendo tirar você e você no comodismo. Se eu fosse acomodada, irmãos, eu teria sido engolida lá atrás. Eu nunca fui acomodada. Eu nunca aceitei certas coisas na minha vida. O que é errado, o que é certo é certo. Não sou melhor do que ninguém, mas eu não sou obrigada a aceitar coisas erradas na minha vida. E eu fui pra luta. Como que eu resolvo isso daqui? E fui procurar informação, fui procurar saber, não permitir que montassem cavalo em cima de mim. Porque é assim que a gente tem que fazer. O comodismo vai te trazer prejuízo, estagnação. Vai fazer você retroceder, ao invés de você evoluir. É Deus trazendo evolução para você e você retrocedendo. O comodismo é um fracasso na vida de qualquer pessoa. E nós que temos vida com Deus não podemos ficarmos acomodados. Deus fala na palavra, Ele falou para Josué, seja audacioso. Porque Deus não gosta de gente fraca. Seja audacioso, gente covarde. Vai para essa terra prometida, porque tem gigante, mas eu estou contigo. E Josué e Caleb foram lá enfrentar a situação e entraram lá. Que a terra era do povo de Deus e estava habitada por povos que não tinha nada a ver com a história. Ninguém pagou preço para estar ali. O povo de Deus ficou lá no deserto pagando preço. 400 anos lá dentro do Egito, sendo escravo. Pagaram um alto preço. Deus prepara a terra de Canaã para eles entrarem. Tem um monte de gente ocupando lá, comendo todas as frutas que o lugar dava, todas as farturas que aquela terra dava, sem pagar preço. Então o seu comodismo é que está trazendo prejuízo para sua história. O seu comodismo que está fazendo você ficar aonde você está. Ficar esperando tudo cair do céu sem ter atitude é meio complicado. Não tem como. Não acontece dessa forma. Eu sinto muito em te informar. Não acontece. Então Deus manda falar para você, saia do seu comodismo. Cuidado com o que está entrando dentro de você, que é o templo do Espírito Santo. Porque aquilo que não é santo, que não pertence a Deus, vai ter que sair do seu cenário. A não ser que você queira ficar grudado nisso. Quer virar um carrapato e ficar grudado nisso? Então pega a migalha dos outros, come coisa podre, sabe, que o demônio está te dando. Porque se você acha que você estava comendo ou usufruindo de algo que era santo, Deus manda te dizer, você está comendo algo podre. Você não tem noção do que é isso daí. Podre. E você vai entender essa palavra. E tudo aquilo que Ele falou que ia fazer, Ele manda dizer para você, minha palavra não voltará vazia. Eu vou fazer tudo. Em termos de justiça, as bênçãos que eu falei que ia derramar sobre a sua história, mas precisa ter posicionamento, você precisa querer viver o que é de Deus. Agora ficar alimentando mentira dos outros, sabe? Alimentando adultério do outro, alimentando, sabe, um monte de coisas erradas que o outro faz, você vai pagar o preço junto. Deus ensina na palavra, irmãos. Se alguém rouba e eu sou conivente com o roubo da pessoa, eu não preciso roubar, não. Só de ser conivente com a pessoa, eu vou pagar o preço junto. Não podemos sermos coniventes e nem alimentarmos nada que é errado na nossa vida. E nem o que está ao nosso redor. E nem ao derredor. Não podemos agir assim. Vai sobrar pra gente. Vai sobrar. Ah, o meu filho errou, meu filho fez um monte de coisa errada. Não seja conivente com seu filho. O que ele tiver que passar, ele vai passar. O que ele tiver que colher, ele vai colher. E se você atravessar o caminho de Deus, você vai se complicar. Porque antes do filho ser seu, é de Deus. Quem tem controle sobre essa vida, o espírito que está nesse corpo, é Deus.
Deus sabe o que está fazendo. Então nós temos que andarmos num caminho reto com Deus. É difícil? É. Nós sofremos perseguições, sofremos, mas nós temos um Deus que cuida da gente quando nós andamos de uma forma correta. Agora, quando nós apoiamos aquilo que é do mundo, aquilo que está totalmente fora do que Deus tem pra gente, o que, que vai acontecer? Nós vamos contra Deus. Aí Deus tira a mão dele daquilo que ele está fazendo na nossa história. Então Deus manda falar para você dentro da palavra, eu te entreguei, depois medite sobre ela. Cuidado com o que está entrando dentro de você. Pare de ouvir pessoas. Pare de se preocupar com status. Porque Deus manda dizer para você, esse falso status que você criou, eu vou destruir todinho. Você não está entendendo a gravidade do que você está passando. Você não está entendendo o que a espiritualidade está fazendo. E Deus, de uma forma sutil, de um jeito muito amoroso, Ele está falando, e você não está se atentando. Você não tem noção do que Deus vai fazer nesse cenário. Você está fugindo de uma vergonha social, você está fugindo de uma vergonha familiar que você não vai ter como fugir. Porque com Deus não funciona desse jeito. Deus é transparente. E o que é errado, e o que é certo, o que é certo é certo. E dentro daquilo que é certo, Ele vai fazer a luz do dia vir tudo à tona. Não vai ficar uma poeira escondida. E do jeito que você está querendo camuflar a situação, não dará certo. Você vai falar assim dela, mas Deus não vai me dar honra? Vai te dar honra, mas dentro da estrutura dele, da maneira dele. O que foi feito de errado, Ele manda dizer para você, eu vou desmanchar. Não será do seu jeito, será do meu jeito. E se você bater de frente com Deus, você vai se lascar mais ainda. Se fosse você, eu não faria isso. A gente que leva uma vida inocente, tem hora que a gente passa por um puta de uns escândalos na vida que a gente não entende. Sem a gente fazer nada. Tem hora que vem escândalo. Quantas vezes vem escândalo na minha vida de situações que eu não provoquei? Eu não tinha o porquê passar por aquilo. E Deus não me poupou. E eu sei a vida regrada que eu tenho com Deus. Imagina quando a gente faz as coisas erradas, quando a gente quer camuflar, mexer, mudar o cenário. Não, eu vou fazer desse jeito, eu vou agir dessa forma. Porque assim vai acontecer desse jeito, as pessoas vão pensar desse jeito. Você está perdendo energia à toa. Deus manda dizer para você, não será do seu jeito, será do meu jeito. E aquilo que não faz parte do seu cenário, eu vou arrancar. Os demônios não vão brincar, não vão mentir, não vão manipular e ficar por isso mesmo. Deus, Ele vai chegar para desmanchar e vai ser do jeito dele. Vai ter escândalo? Vai. Vai ter um monte de coisa voando? Vai. Vai ter um vento? Vai. Vai ter tempestade? Vai. Mas Ele vai fazer. Do jeito dele. Então, um conselho que eu vou te dar, tá? Que sou eu falando para você. Não quer as coisas de Deus? Chega para Deus e fala assim, eu não quero nada que é do Senhor. Faça do seu jeito e não clame a Ele mais. Não chame. Não ore, não busque, não peça. Se você quer o que é de Deus, não relute contra. Porque todas as vezes que você nega o amor que Deus colocou no seu coração, eu não quero amar aquela pessoa, eu não quero nada com aquela pessoa, eu não quero o que o Senhor tem para mim, você está indo contra Deus. Contra os projetos dele. Está irando Deus com isso. Você não é obrigado a aceitar nada, mas não busque Ele na dificuldade. Porque quando você estava na bonança, quando você estava nas coisas boas da vida, quando Satanás estava te dando festas, passeios, ilusões, você não lembrava que Deus existia. Você só lembrou da existência de Deus quando você estava no perrenho, né? Quando começou a faltar dinheiro, quando começou a dever, quando começou a sofrer aí perdas de carro, de empresa, sei lá o que você tem na sua vida, de loja, de mercadoria. Aí você lembrou que você tinha Deus. Então Deus está falando para você, eu tenho te amparado, tenho te dado livramento, tenho mostrado o meu caminho, tenho apresentado para você tudo que eu tenho para você. Mas se você continuar me negando, eu vou tirar a mão de tudo e vou deixar você fazer da sua vida o que você quiser, que é onde entra o seu livre-arbítrio. Ele vai tirar a mão de tudo. Deus está cansado do seu comodismo, da sua paradez, devagar demais, preocupado com seres humanos, com pessoas, com coisas dessa terra. Deus ensinando o caminho do alto, Deus ensinando para você o caminho da luz.
Deus mostrando para você o caminho da prosperidade, te ensinando coisas que se não fosse Deus ensinar, você não ia saber nunca. Deus limpou o seu caminho de falsas amizades, tirou relacionamentos fúteis que você teve lá atrás, que denigrem a sua imagem, que você vai saber. Ou você acha que relacionamentos que você teve lá atrás gostam de você ou sentem saudade de você? Estão metendo a língua em você, você nem sabe. Então Deus te deu o livramento, Deus limpou o caminho para você prosperar, para viver o que era dele. Você foi lá, pegou tudo que Satanás trouxe, abraçou com força. Agora está sofrendo as consequências de tudo que você escolheu lá atrás. E fica negando aquilo que é de Deus. Chega uma hora que Jesus cansa, irmãos. Jesus fica em cima, mostra, ensina o caminho. Você vai falar assim, ai, Deus não faz isso, faz. Tem história de Saul que eu gosto de citar muito. Deus deu um reino para Saul. Saul não era ninguém, não era nada. Era um homem alto, de estatura alta e bonito. Era a única coisa que ele tinha, era isso. Não tinha reconhecimento, não tinha nada, não tinha capacidade para nada. Deus foi lá, colocou ele dentro do reinado, ele começou a governar o povo de Deus. Deus levantou Samuel, que era um profeta super respeitado na época, para cuidar dele, para ser o porta-voz, porque ele não conseguia escutar a voz de Deus diretamente. Então Deus colocou o profeta dele para fazer essa comunicação. Ele tinha esse amparo espiritual. Samuel orava para o reinado, para ele. Deus capacitou. Chegou uma hora que Deus não quis mais, virou as costas. Falou, não quero mais. Proibiu Samuel de orar, de interceder, porque ele já tinha aberto mão. Agora eu falo para você, aonde que Deus não abre mão? Aonde que Deus não larga? Porque tá tentando, tá fazendo, tá falando, tá mostrando. A pessoa não quer? Não quer o caminho da luz? Sinto muito, vai pro caminho das trevas. Vai viver sua vida do jeito que você quiser. Deus não vai te forçar a nada. Absolutamente nada. Mas não brinque com as coisas do Senhor. Deus manda dizer para você. Não brinque. E Deus ainda manda falar mais ainda para você. Teve duas pessoas que entraram dentro do relacionamento que Deus tinha para você, apoiaram você no caminho errado, você entrou por uma porta que não era para você entrar, que foram contras ao projeto de Deus, que Deus manda falar para você, eu vou ferir, eu já estou ferindo, e você não vai pedir misericórdia. Você não vai pedir misericórdia, porque tocou naquilo que era santo, porque o que eu tenho para você é algo santo. Eu não tenho qualquer coisa para você. E essas duas pessoas foram contra aquilo que eu tinha para você. E eu tô irado, Deus manda dizer para você, com essas duas pessoas. E agora chegou o momento de eu ferir. E você não vai pedir misericórdia, porque você vai ver essas pessoas sofrendo. Deus vai mexer na saúde dessas duas pessoas. Para essas pessoas nunca mais atravessarem o caminho de Deus com conselhos errados. Não tem elevação espiritual para entender o que Deus estava fazendo. Não tinha, sabe, intimidade com Deus para chegar e te dar conselhos. E veio e te deu inúmeros conselhos contrários do que Deus tinha para você. Porque Deus tem apreço ao seu espírito, Deus tem apreço à sua vida. E Deus não quer ver você no inferno. Deus quer ver você na luz. Deus quer você na presença dele. Mas essas duas pessoas que foram contra o relacionamento que Deus tinha para você, que era um relacionamento santo, vai pagar. Porque Deus está ferindo essas duas pessoas e você vai saber, você vai ver. E você não vai pedir misericórdia. E quando você vê essas duas pessoas sofrendo, você vai saber que é a justiça de Deus. E Deus manda dizer para você mais ainda, essas pessoas vão saber o porquê que elas estão passando por isso. Porque o Espírito Santo de Deus vai fazer questão de trazer à memória dessas duas pessoas os conselhos que elas te deram. E vai fazer elas lembrarem da pessoa que Deus tinha para você. Então não brinque com a espiritualidade, não brinque com aquilo que é de Deus. Porque quando ele chega para cobrar, ele cobra. Os anjos vêm para trabalhar e trabalhar com força, e os anjos não têm misericórdia. Eles recebem ordens lá em cima, se é para matar, eles matam, se é para ferir, ferem, se é para arrancar, eles arrancam. Se é para empobrecer, eles vão lá e tiram. O poder está todinho nas mãos de Deus. Os demônios não fazem nada sem autorização de Deus. Eles podem tentar.
Eles podem tentar, mas Deus dá livramento pra gente. E eles têm um limite para chegar na nossa história. Se fosse assim, eles matavam a gente em questão de segundos. Na barriga da mãe da gente, já éramos destruídos. Eles não querem que a humanidade cresça. Nós somos a semelhança de Deus. Nós somos a semelhança de Deus. Os demônios têm ódio mortal disso. Então Deus manda dizer para você: eu tenho poder na minha mão. Eu dou, eu tiro, eu faço o que eu quero. E você precisa entender isso. Então veja bem o que você quer, o caminho que você quer seguir. Sabe? Porque Deus está se sentindo ofendido todas as vezes que você chega e você reluta. E você fala para Ele inúmeras vezes. Às vezes você não fala, mas você sente. Ah, eu vou lutar contra esse amor, eu não quero essa pessoa que Deus preparou para mim, eu não quero esse relacionamento. Se a pessoa souber que você sente isso, ela vai se sentir ofendida. Talvez ela não queira você mais. E talvez uma hora você queira voltar. E talvez não haja volta diante das atitudes que você tem. Que ofender o outro, quem está ofendendo não sente nada, mas quem é ofendido fica marcado. É uma espada que você enfia no peito da outra pessoa, que dói. Fica marca, fica cicatriz, é Deus que tem que chegar e curar. Então nós temos que termos muita responsabilidade com o sentimento do outro, com a vida do outro, porque não é assim que funciona. Nós não podemos brincar com as pessoas desse jeito. Eu já ensinei para os irmãos, Deus é movido a sentimento. Você brincou com o sentimento de alguém, você vai se complicar. Então Deus fala para você, se posicione. Se posicione, seja uma pessoa audaciosa, sai da sua zona de conforto, pare de ser uma tartaruga diante do processo, porque isso não está te ajudando. Isso está te prejudicando. E Deus manda dizer para você, todas as pedras de tropeço que existiram na sua vida eu vou arrancar. A pedra pode ser grande, pode ser uma pedra pequena, né? É uma pedrinha, uma pedra maior, uma pedra menor, não importa o tamanho da pedra, Deus arranca tudo. Deus destrói tudo. Então tudo aquilo que está impedindo o processo de Deus, Deus vai arrancar uma vez que você queira viver esse projeto. Porque se você não quiser ver esse projeto, Deus não vai te forçar a nada. Você chega para Deus e fala, não quero. Você tem seu livre-arbítrio, não quero nada que venha do Senhor. Quero viver minha vida, vou fazer do meu jeito. Tô feliz nesse cenário. Fiz essa escolha, vou ficar com essa escolha o resto da vida. Fica. Faça o que você quiser da sua história. Deus está te dando oportunidade. Imagina, no meio de trilhões de pessoas, um monte de gente morre sem conhecer Jesus. Deus te dá uma oportunidade enorme, você vai lá e cospe naquilo que Deus está te dando. Então amargue, fica no meio dos porcos. Deus não vai invadir seu livre-arbítrio, irmãos. Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Quer viver no meio dos porcos? Viva. Se lambuze no meio da lama. Vai lá comer a comida dos porcos, não tem problema. Agora, se você é um filho pródigo e quer voltar para a casa do pai, ele está com os braços abertos, contanto que as leis dele sejam cumpridas. Contanto que você faça aquilo que ele quer que você faça. Aí você vai comer do melhor dessa terra e Deus coloca toda a sua história no lugar. Deus tira a vergonha e traz honra. Tá? Então a palavra que Deus mandou te entregar foi essa. Eu peço até perdão se eu estou sendo exaltada na voz, não sou eu. Se não foi o que você queria ouvir. Que vídeo de exortação às vezes não tem muita visualização, né? Porque ninguém quer aprender, todo mundo quer receber. Ninguém quer aprender a doar, ninguém quer aprender a ser uma pessoa melhor. A pessoa só quer receber bênção e Deus não dá. Por isso que tem um monte de gente que fica escutando um monte de pregação e não recebe nada. Porque não muda. A pessoa continua sendo ruim, egoísta, mesquinha, acomodada, fraca. Não vai receber nada, absolutamente nada. Nós somos guerreiros nas mãos de Deus e Deus nos prepara para isso. Nós estamos em guerra constante. O mundo é perigoso. E se você não souber viver, você vai ser engolido. A sua existência nada valerá. Vai sofrer. Quando ainda morre, morreu, acabou, né? Não tem que pagar conta, não tem que ficar aguentando retaliação dos outros. E quando fica aqui? E quando fica numa situação difícil, não acorda? Que tem gente que não aceita de jeito nenhum mudar, não aceita que tá errado. Pessoas orgulhosas, fica num pedestal, preocupado com o que os outros vão falar. Então fica aí na mesquinhez. Fica na mesmice, porque vai cair uma hora. São castelos construídos em areia,
Ou uma hora o mar vem e engole tudo, porque ele volta para buscar o que é dele. Uma hora ele vem e recolhe tudo. Ou uma hora bate um vento e desmancha tudo. E aí como que faz? Então nós temos que termos sabedoria. Melhor vivemos com o pé no chão, um dia de cada vez, deixar Deus conduzir a nossa história, sermos humildes, sabe? A humildade procede à honra. O orgulho procede à queda. Então nós temos que tomarmos muito cuidado. Deus manda dizer para você, tudo aquilo que não é meu, eu vou arrancar. Cuidado com o que você está trazendo para dentro de você. Cuidado com os seus pensamentos. Todas as vezes que nós temos pensamentos contrários ou não queremos aquilo que é de Deus, nós estamos indo contra Ele. E Ele fica extremamente chateado conosco por causa disso. Porque você está aceitando, você aceitou tudo que Satanás te trouxe. Por que Satanás é melhor do que Deus? Aonde que Satanás é melhor do que Deus? O que aquilo que você pegou que era do demônio, trouxe o que de benefício para sua vida? Você já fez um balanço aí da sua vida? O que trouxe de benefício para sua vida o que você pegou de Satanás? Porque pelo que Deus me fala aqui, só te trouxe prejuízo. Você retrocedeu aí uns 15 anos da sua vida. Se você demorou 15 anos para construir algo na sua história, você perdeu aí em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo você retrocedeu 15 anos aí de evolução, de crescimento, de estudo, de investimento naquilo que você tinha. Perdeu tudo. E a tendência é perder mais. Se continuar no cenário de Satanás, vai perder tudo. Tá perdendo saúde. Por que tá doente? Porque tá abalado emocionalmente. A sua doença é emocional. Fora as macumbas, as magias, os adoçamentos. Convive no meio dos porcos, vai colher o quê? Deus não joga pérolas aos porcos. Se você quer ser um porco, vai continuar na lama. Agora, se você resolver sair, aí Deus te tira. Deus arranca você. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi, sabe, vivendo na lama, vivendo na rua, morador de rua, que por uma desilusão foi morar na rua. Em um determinado momento, não quis mais viver na rua. Porque era violentado, passava fome, dificuldade, eles passam muita sede, né? Quem mora em metrópoles, né? Em capital, passa muita sede. Comida até tem abundância, mas que a pessoa dá a comida, mas a água, eles passam muita sede. Então, vivendo na rua sem conforto, com aquela situação, uma hora despertou, quis sair. Deus foi lá e arrancou. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas que moravam na rua, que passavam dificuldade? E de repente despertou, quis o caminho de Deus, Deus foi lá e arrancou. Deus tirou dos meios dos porcos e levou para morar em palácio, refez a vida, são grandes pregadores. Agora tem muita gente que está na lama e não quer sair. Deus não vai tirar. Deus não vai invadir seu livre-arbítrio. A escolha é sua. Ou você vive na luz ou você vive nas trevas. E tem gente que você chega para conversar, pode até escutar que Deus faz isso e aquilo, mas o coração está totalmente endurecido. A pessoa não sai. A pessoa fica ali. Passa a vida inteira morrendo ali. Todos os dias um pouco. Na rua como mendigo. Não sai. Fica na zona de conforto. Acha que ali tem que ficar, que nasceu ali, a síndrome, né, da Gabriela, né? Quem é que assistiu aquela novela? Eu não assisto novelas mais, mas há muitos anos atrás, a minha mãe assistia bastante, né? Era muito comum a gente ver. E tinha uma novela que era a Gabriela. Eu morri assim, né? Eu sou assim e não vai mudar nunca, né? Eu não lembro a letra da música, que eu nem escuto música do mundo mais. Mas é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Fica. Nós estamos aqui para evoluirmos, né? Cada um tem seu espírito. O que você está fazendo com a sua evolução? O que você está fazendo com a sua existência? Com o seu espírito? Então, todas as vezes que nós nos acomodamos em uma situação negativa, em uma situação deplorável, nós não conseguimos sair dela. Eu vivi um relacionamento tóxico que eu era ameaçada de morte todo santo dia. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava ali escutando aquilo, ou eu reagia e caía fora. Chegou uma hora que minha filha estava mais firme de saúde. Eu peguei e falei, não, agora eu vou cair fora. Eu peguei e fui embora. Eu peguei e saí. Então, nós temos, sabe, que termos atitude diante de algumas situações. Não podemos aceitar aquilo que Satanás está entregando pra gente. Estamos sendo destruídos emocionalmente, psicologicamente, fisicamente.
A pessoa não conseguiu me destruir não e nem me escravizar. Foi só o tempo de cuidar, porque a filha era minha, porque eu não ia ficar cuidando de filho dos outros, o filho era meu. Porque se não fosse minha, eu já tinha caído fora. Nem lá eu tinha ficado, mas eu fiquei porque eu precisava de uma estrutura financeira. Eu precisava dos médicos, eu precisava do convênio médico que eu tinha na época para cuidar da minha menina. Mas na hora que o médico chegou para mim na época e falou: mãe, é hora de você cair fora, que os médicos todos sabiam. Eu cuidava das minhas filhas sozinhas, eu sempre fui sozinha para tudo. Então eu ia lá, eu fui lá, fiz os exames, tudo, ela fez a cirurgia dela e eu caí fora. Quando a minha filha fez a cirurgia dela, a minha família é católica, né? Minha mãe era católica na época, que a minha mãe é falecida, eu sou órfã de pai e mãe. Eu lembro que minha mãe tinha mandado fazer a missa de 7º dia do meu pai, e na missa de 7º dia, né, tinha 7 dias que meu pai tinha morrido, a minha filha estava sendo operada. Eu tinha perdido meu pai há 7 dias, e a minha filha estava na mesa de cirurgia, e eu estava clamando, sabe? Na época eu não tinha a intimidade que eu tenho com Deus hoje, mas na época eu já buscava, sabe? Esse lado espiritual, porque eu nasci para isso, né? O espírito da gente sabe. Então, a minha essência sempre foi essa. Eu buscava, sabe, dentro do sobrenatural, ajuda naquele momento. Eu estava abalada com a morte do meu pai e a minha filha estava numa mesa de cirurgia. Eu não queria perder minha filha, né? Ela tinha 10 anos de idade. Então, ela fez a cirurgia dela e tá uma moça aí hoje. Já tá adulta. Mas, depois dessa fase que eu superei aquilo ali, eu caí fora. Eu não fiquei. Então, nós ficarmos acomodados dentro de uma situação, dentro de uma covardia, é muito complicado. Você tem que dar seu grito de liberdade. Então Deus está mostrando o caminho, Deus está fazendo, você tem que querer aquilo que é de Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz naquela época. Porque se eu pudesse voltar na minha história, eu tinha mudado a minha história totalmente, né? Mas tudo que eu passei na vida foi para ensinar para vocês hoje. E mostrar para vocês que nós temos capacidade, que nós podemos, que Deus faz, que Deus nos fortalece, que Deus nos ensina o caminho, que Ele abre caminho, que não existe obstáculo, dificuldade, que nós não consigamos, assim, sabe, ultrapassar, romper. Temos que querer. Então nós somos aquilo que pensamos. Se você pensa de uma forma negativa, de uma forma fracassada, vai ser fracassado o resto da vida. Se você pensa de uma forma positiva e você quer andar na luz, não tem quem te segure na terra. Não tem quem te segure. Então nós temos que mostrar a força que temos, nós temos que mostrar a força que nós temos e para que nós viemos. Para que você veio para a terra? Para ficar se exibindo na internet? Porque as gerações passadas também não tinha internet, né? Tinha que se exibir de outro jeito. A geração de agora é essa maldita internet que ninguém sabe usar isso, né? Então é para ficar se exibindo? É para ficar mostrando para os outros uma coisa que você não é? Eu acho que você não nasceu para isso, né? É ser muito mesquinho, muito fútil isso, né? É ser muito pequeno. E a pressa faz isso, né? A pessoa que quer tudo na pressa, a pessoa que quer tudo na correria, a pessoa que quer tudo na precipitação só vai pegando prato de lentilha. Só vai tomando veneno. Uma hora morre, uma hora pifa. E Deus ensina pra gente o que? A sermos pacientes, sermos mais centrados naquilo, sabe? Aguardar nele que o que ele tem pra gente é melhor. Tem hora que o cenário é sufocante, tem hora que o cenário é difícil, tem hora que nós passamos por situações no nosso cenário que não somos nós que provocamos. Alguém provocou uma situação e Deus trava a gente no nosso cenário. Mas uma hora Deus nos tira, porque Deus é justo. Tá? Então Deus mandou entregar pra você essa palavra para você refletir, para você agir, antes que o inferno engula você mais um pouco. E Deus manda dizer pra você, toda pedra de tropeço que está no seu caminho, eu vou arrancar. E tudo que eu falei que eu ia fazer em termos de justiça, eu vou fazer. Tudo que eu falei que eu ia realizar na sua vida em termos de bênção, de justiça, eu vou fazer. Minha palavra não voltará vazia. Eu vou entrar dentro desse processo, operando o impossível e mostrando que eu sou um general de guerra, que eu sou um Deus provedor, que eu faço justiça na terra, que ninguém brinca com aquilo que é meu, que ninguém vai se andar, sabe, fazer o que quiser, porque Deus não deixa, Deus não permite, não é assim que funciona. Tá? Então toma posse dessa palavra. Você tem o livre-arbítrio de ir para a direita, de ir para a esquerda, mas eu te aconselho a andar por um caminho reto. No caminho reto você vai ter vitória.
Virou para a direita, virou para a esquerda, distraiu, acabou, já era. Vai ser engolido. E as consequências vão vir. Vão vir. Tem algumas situações aqui de alguns irmãos e algumas irmãs que você vai escutar essa pregação, que você tem vivido situações e você está colhendo coisas porque você escolheu um caminho errado. Só que Deus manda dizer para você, eu estou querendo consertar o caminho, você não permite? Você fica na sua zona de conforto? Você fica aceitando tudo, preocupado com o que vão falar, com o que deixam de falar? Essas pessoas não acrescentam nada na sua vida. Você fala assim, dela, mas é família. Irmãos, não acrescenta. Seu negócio é com Deus em primeiro lugar. A família depois vai ter que aceitar a sua nova história. A família depois vai ter que ver você honrado, vai ter que ver você em ascensão. Quando eu comecei com o meu ministério, minha família era contra. Minha família achou um absurdo o que eu estava fazendo. Eu, foquei em Deus. Falei, eu nasci para isso. Eu não vou morrer com a minha família. Eu nasci sozinha. Vou morrer sozinha. Ou eu escuto o meu Criador, ou eu fico escutando os outros. Minha família sempre me travou em todos os sentidos. Encheu minha cabeça de crença limitante desde pequena. Eu tive que quebrar um monte de paradigmas que não me levavam a lugar algum. Imagina o trabalho psicológico, mental e emocional que eu tive que fazer ao longo do tempo. E eu não fiquei em divã com psicólogo, psiquiatra não, irmãos. Foi na vida. O que eu sei hoje, a sabedoria que eu tenho hoje, veio do alto, do reino, vivendo, aprendendo, quebrando a cabeça, levantando várias vezes. Me jogava no chão, eu ia lá, levantava. E toda a base psicológica e emocional que eu tenho não foi feita em divã. Não estou aqui desmerecendo psicólogo nem psiquiatra. As minhas filhas vão. Graças a Deus, tem profissionais que acompanham elas. Mas eu nunca fui. Porque todo o meu processo de evolução emocional e psicológico veio de Deus. Através das minhas buscas espirituais, dos meus jejuns, das minhas renúncias, das minhas orações, das minhas descidas na madrugada, das minhas subidas no monte. Deus foi curando meu emocional e me dando sabedoria. Porque eu nunca me acomodei nas situações. Eu nunca aceitei o que era errado na minha vida. Podem até ter me prejudicado um período, mas eu me levantava das cinzas e do pó. Quem entrou na minha vida achando que ia me destruir, nunca conseguiu me ver destruída. Nunca conseguiu. A maior raiva dos meus inimigos são exatamente essa. E hoje eu tenho um Deus que cuida de mim assim, sabe? De uma forma sobrenatural. Tem coisas que hoje eu não preciso fazer esforço mais. Há uns anos atrás eu precisava, hoje em dia eu não preciso mais. Porque hoje Deus, ele vem e ele cuida de mim. A mesma coisa é você. Se você ficar no caminho da luz, se você servir a Deus e ficar com ele, ninguém te derruba nessa terra. Você pode cair, mas ele vai fazer você levantar 1000 vezes. Ele vai te colocar de pé 1000 vezes. Não conseguirão, de forma alguma, te ver derrotado e derrotada na terra. Então você tem que seguir o caminho de Deus para você viver prosperidade e crescimento. Fora do caminho de Deus você vai ter desilusão, dor de cabeça, perda, morte. E Deus não tem isso pra gente. É mais fácil evoluirmos pelo amor, irmãos. Tem pessoas aqui que você ia evoluir espiritualmente pelo amor. E você foi pelo caminho da dor. Você ia ter uma evolução fantástica através do amor. Porque você ia viver o amor, sentir o amor, receber amor, ser valorizado através do amor. Você ia conhecer Deus, porque Deus é o amor. Você escolheu o caminho das trevas mais uma vez. Você vai falar assim dela, mas agora eu quero consertar, eu quero mudar. Então saia da sua zona de conforto. O que é certo, o que é errado, é errado. Não alimente situações que estão degradando você, que estão diminuindo você. Não fique em cenários que foram impostos a você. Saia fora de tudo aquilo que não é de Deus. Não aceite. Para que você possa entrar dentro de um processo com o Senhor. E nesse processo com Deus você vai ter evolução. Aí Deus eleva você e coloca você onde Ele tem que te colocar e ninguém segura você nessa terra. Tem processos que Ele põe a gente para viver que a gente nem pede oração, a gente nem imagina que a gente vai estar em determinados lugares vivendo determinadas coisas. É Ele que nos coloca. É Ele que nos impulsiona. Escolher caminho errado é uma fria. Porque Deus vai deixar você escolher o caminho errado, você vai, entre aspas, né, usufruir daquele caminho errado, só que a cobrança vai vir.
A cobrança vai ser muito maior do que os supostos prazeres que você acha que você teve nesse caminho errado. As ilusões que você viveu. Então a gente perder tempo com isso, sabe? É muito complicado. Viver ilusão. Quando você vê a sua idade chegou, o tempo passou, você não acrescentou nada. A pessoa faz parte da sua vida hoje, amanhã não faz parte mais. A pessoa hoje conversa com você, amanhã te vira as costas. Não tem nada a ver com o seu cenário. Não tem, sabe? Não é compatível a energia. Não existe troca de energia. Sabe? De uma forma positiva. Tem pessoas que entram no nosso cenário, irmãos, para aquele período ali. Vai haver uma troca de energia, troca de favores ali, vai acontecer algo. Daqui a pouco Deus afasta, você vai evoluir, a pessoa não vai te acompanhar. A pessoa vai ficar aqui, você vai só subindo. Aí Deus vai trazendo pessoas que estão no mesmo nível para fazer a mesma coisa. Entra na sua vida, te ensina algo, aprende. Tem um negócio ali, daqui a pouco a pessoa se afasta e sobe mais um pouco. Daqui a pouco vem outra pessoa. Agora, tem gente que tem que caminhar conosco no mesmo nível. Vida sentimental, ó, tem que estar aqui, mesmo nível. Porque se você estiver aqui e você pegar uma pessoa aqui, a sua tendência, ó, descer. Você vai ficar aqui embaixo. Aí para você subir, essa pessoa não vai te impulsionar. Ela tá aqui, ó. Ela vai viver aqui. Não tem como ela fazer isso aqui com você, ó. Você vai ser destruído. Destruído. Aí você vai querer pegar o que é de Deus, aí você já tá tão sujo, tão malhado. Já passou na mão de tanta gente demoniada. Já teve tanta troca de demônios. Já viveu na prostituição, na fornicação, sabe, na perdição, que aí Deus fala, não, o que é santo, não vou dar o meu que é santo pra uma pessoa que tá lambuzada de lama. Aí chega uma hora que Deus não dá mais, já passou muito tempo, sabe aquela parte da carruagem que chega para buscar Mefibosete, lá na terra de Lodebar, que é a terra do esquecimento. Ele ficou lá no meio de um monte de gente que ninguém queria mais, que a sociedade desprezava, sabe? É como se fosse um refúgio. Ele estava lá. Quando Deus manda a carruagem, que ele desperta Davi, Davi fala, não, eu vou resgatar. Se tem alguém vivo ainda, da geração, né? Da família de Saul, tô fugindo a palavra, irmão, tô cansado. Da família de Saul, eu vou buscar. Então, Deus desperta Davi para aquilo, e Davi manda a carruagem lá e buscar Mefibosete lá na terra de Lodebar. Se Mefibosete, naquele momento, recusasse aquela carruagem, ele nunca mais sairia dali. Ele ia ficar ali aleijado dos 2 pés naquele lugar, sofrendo as mesmas retaliações e vivendo na pobreza. E Deus queria tirar aquele menino de lá, que ele era um homem, né? Ele já tinha tido até um filho, para levar para dentro do palácio, para que ele comesse do melhor daquela situação, né? Comesse do melhor da terra, porque ele já tinha sofrido muito. Babá deixou ele cair, ele caiu do colo da babá no meio da confusão, no meio da guerra que teve, e ele machucou os pezinhos e ficou aleijado. Não conseguia mais andar. Aí Deus faz toda essa situação acontecer para que ele venha tomar posse das terras dele, e que ele entre no palácio, que ele se assente à mesa junto com Davi, para que ele venha ser tratado como um príncipe, sabe? Então é isso que Deus tem pra gente. E tem gente que não tem essa concepção. Na hora que a carruagem passa, a pessoa deixa a carruagem embora. Aí a pessoa perde a oportunidade. A carruagem não volta mais. Tá? Então, olha, irmãos, tenha sabedoria com a espiritualidade. Não brinque com as coisas que é de Deus. Não brinque com Deus. Queira aquilo que é santo. Porque a vida vai cobrar tudo. Uma grosseria que você faz pra alguém, você plantou grosseria, você vai receber ela de volta. Você traiu, você vai ser traído. Você desprezou alguém, você vai ser desprezado. Você roubou, você vai ser roubado. Você feriu alguém fisicamente, você será ferido fisicamente. Você brincou com os sentimentos de alguém, iludiu alguém, demonstrou amor para alguém, não nutriu esse amor, você vai, às vezes por ego, muita gente faz isso, né? Nutre amor no outro e depois sai fora. Arruma até um outro relacionamento para humilhar aquela pessoa, né? Quer se exibir, mostrar que é o grande, acha que a pessoa vai ficar à disposição dela o resto da vida. Tem cobrança. Deus vai cobrar. Então seja uma pessoa sábia e inteligente. Pratique as leis que Deus te ensina. Ande no caminho do bem para você colher o bem. Porque tudo aquilo que nós plantamos ao longo da nossa vida, nós vamos colher lá na frente. Eu durmo todos os dias tranquila, até com o que eu vivi no meu passado, porque eu fui vítima de várias pessoas ruins ao longo da minha vida. Eu passei por várias situações
Que tem hora que eu não acredito que eu sobrevivi. Eu vivi situações absurdas na minha vida. Que tem hora que eu paro pra pensar, eu falo, gente, como que a pessoa tem coragem de fazer isso com a gente, né? Mas eu tenho a minha cabeça tranquila diante de tudo isso. Porque eu não fiz nada de errado. Mas quem fez, vai pagar. Tem coisas que já estão pagando, tem coisas que estão pagando ainda, já pagaram, vão pagar, e assim vai. Então tem responsabilidade com tudo, absolutamente com tudo. Tudo aquilo que você plantar hoje, você tem o presente hoje para fazer o seu futuro melhor. Viver do passado é loucura, você vai ficar agarrado no passado. O futuro a Deus pertence, mas você tem o presente para mudar. Então agora é hora de ter atitude, é hora de pensar direito, é hora de fazer as coisas certas. É hora de se livrar do mal, é hora de plantar coisas boas. Por quê? Porque lá no futuro eu quero colher coisas melhores. Então você tem o agora para viver. De uma forma responsável. Tá? Então Deus manda falar para você. Aquilo, cuidado com o que você traz para dentro. Deus está mandando lembrar você. E aquilo que não pertence a mim vai ter que sair. Que eu entreguei para você na palavra. Não sei se eu fechei aqui a Bíblia. Deus manda falar para você aqui na palavra, ó. A casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Tem alguém que tem que entrar no seu coração. Deus está mandando você analisar. É o que é dele. E aquilo que não é dele tem que sair do seu coração. Tem que sair do santuário. Ou você se torna uma pessoa santa ou você se torna uma pessoa profana. Se eu fosse você, eu ficaria na santificação. Porque ser profano nessa situação atual, ser profano, sabe, diante desse mundo que a gente vive, tem cobrança. Você ser santo, você se conecta com Deus. Agora, quem é profano vai ter um final bem triste. Então, ao invés de ser profano, seja santo. E quem é profano que está dentro do teu coração, você tem que arrancar. Você tem que deixar dentro do teu coração aquilo que é santo. Você vai deixar o seu coração contaminar com aquilo que é profano? Não tem amor nisso, né? É ilusão, né? É paixão. A paixão, ela tem as características dela, né? Passa rápido, é agressiva. A paixão é ilusória. A paixão não tem compaixão. A paixão não olha o lado do outro. A paixão é egoísta. Então esse sentimento nós temos que descartar. Isso não faz parte da história de alguém que busca a Deus e serve a Deus. O amor não. No amor tem empatia, no amor ele tem gentileza, ele tem compreensão. O amor ele é paciente. O amor é construído todos os dias. Ele não é impulsivo. Ele é companheiro, ele é amigo. Diferente. Então saiba discernir paixão de amor, porque paixão é muito complicado. Tem pessoas que matam por paixão. E a paixão ela é ilusória. Ela é passageira. Ela dura pouco. Ela é mais uma atração física, entre aspas, que às vezes nem tem, né? É tão ilusório. Principalmente quando tem magia. Quando tem amarração, quando tem adoçamento, né? Você vê beleza no outro que não tem. Aí você vive uma suposta paixão que você acha que aquilo ali é amor e não tem amor nenhum naquilo ali. Quando você vai ver a face da pessoa, é igual aqueles desenhos que tem, né, aparece uma princesa linda, maravilhosa, daqui a pouco ela se transforma numa bruxa. Na verdade, ela sempre foi uma bruxa, só que o cara estava enfeitiçado, estava magiado, e ele via uma mulher que ele idealizava, né, na bruxa. Mas na verdade ele sempre se relacionou com uma bruxa. Todo mundo via que era uma bruxa, só ele que via na bruxa uma princesa, né, maravilhosa, que ele idealizava aquela mulher. Então a própria magia fazia ele enxergar algo que não existia ali. E aí ele se relacionou com uma bruxa, que na hora que ele acorda ele até assusta, ele quase infarta. Eu já vi vários filmes assim e desenhos que tinham essas situações assim, que eu achava muito engraçado. E isso acontece na vida real. Isso acontece nos dias atuais. Então você tá com uma bruxa ali do lado, um bruxo, e você acha que é um príncipe, porque na verdade as magias que a pessoa faz você ver virtudes e qualidades que não existem na pessoa, começando pelo físico, né? Você vê uma beleza que não existe. Aí você começa a se iludir com aquilo ali. Aí você vai se entrando, uma hora você acorda, quando você acorda você fala, meu Deus do céu, onde que eu tava com a cabeça? É assim que funciona, porque as magias fazem isso conosco, tá? Então nós temos que ter, discernimento, irmãos. Nós temos que
sabe, buscar em Deus o que que é, o que que não é. E deixar Deus agir, tá? Então tá entregue a palavra. Foi uma palavra meio dura, mas eu espero que seja libertador para você, que você venha mudar o seu posicionamento, tá? Deus tá irado com a situação. Deus quer ação e não lamúria, vitimismo, tá? Porque isso não condiz. Deus quer que você reaja, que você tenha uma ação, porque dentro das ações você vai conseguir mudar o seu cenário e Deus vai conseguir te ajudar. Tá? A espiritualidade faz, mas dentro de um comodismo, como uma tartaruga, sinto muito. Você vai perder muita coisa na sua vida. O que você perdeu até agora é só o início de muitas outras coisas que você irá perder. Tá? Tipo assim, você entrou num cenário onde você achou que ia ter muita prosperidade, muita coisa, que era tudo ilusório, né? Foi o demônio que deu. Deus foi lá e cortou a mina. E não vai crescer daqui pra frente, a tendência é só descer. Sabe? A tendência é só regredir. Ah, tô morando num palácio dela. Daqui a pouco você tá na favela. Daqui a pouco você tá morando num barraco. Ah, mas eu tenho tantos carros na casa. Daqui a pouco tá sem carro nenhum, tá andando de bicicleta. Se tiver bicicleta, que provavelmente anda a pé. E eu já vi muito acontecer isso. Então a gente brincar com as coisas de Deus é muito complicado, irmãos. Porque a espiritualidade, ela arranca. Deus, ele vem e tira. Ninguém brinca. Deus prospera a gente para um intuito. Aí você pega aquele intuito de Deus, joga fora e você vai para o intuito do diabo. Tudo aquilo que o demônio está te entregando, com a mesma mão que ele te dá, com a outra ele vem e tira. Tá? Então tenha sabedoria. Deus manda dizer para você, saiba o que você quer. Veja o que você vai colocar no seu coração. Se você quer tirar o amor que eu te dei, pode tirar. Você está lutando contra isso? Você está lutando contra aquilo que é meu? Continue lutando. Não queira. Deus não vai te forçar a nada. Só não lamente depois o que você perdeu. Não lamente o que você perdeu. E fica com aquilo que o demônio está te dando. Tá? Porque todas as vezes que você luta contra aquilo que Deus está te dando, você está indo contra ele. E quando você pega as coisas do mundo, você está indo contra Deus. Então, quando você escolheu esse relacionamento maldito que você entrou, a situação que você se enfiou, você foi contra Deus. E Deus agora está recolhendo toda a prosperidade que ele te deu. E ele está no direito de fazer isso. Foi ele que te deu. Nós não somos nada sem Deus nessa terra, irmãos. Absolutamente nada. E nada nessa vida que passa aqui por nós, a nossa vida em si, ela tem preço. Nada é de graça pra gente. Tudo tem preço. Então veja bem o que você está plantando. Veja bem o que você está pagando, o preço, né? Se vale a pena você pagar esse preço todo que você está pagando. Então tenha muito cuidado, tá? Eu falo, irmãos, pela vida que eu já tive, eu já sofri muito. Já vi muita coisa, assisto muita coisa, ministro a palavra já há muito tempo. Escuto história de outras pessoas. Então nós temos que, sabe, que buscar em Deus direcionamento. Gente ruim é o que mais tem no mundo. Eu fui vítima de muitas pessoas ruins ao longo da minha vida. Atrapalharam demais a minha evolução, atrapalharam demais a minha história, atrapalharam demais o meu processo. Mas eu consegui me reerguer. Tem pessoas que são fracas, tem pessoas que não conseguem se reerguer. Tem pessoas que não conseguem sair, sabe, do fundo do poço que a outra pessoa colocou. Mas Deus, ele tem capacidade de nos arrancar. Mas nós precisamos ter força em Deus para sair. Querer sair. Porque senão você vai ficar enfiado dentro de um poço. Se fazendo de vítima. Para agradar os outros, vai viver um relacionamento tóxico para mostrar para os outros que você tem um relacionamento, isso é fraqueza. Isso é coisa de gente pequena. Ah, eu vou ficar no relacionamento porque eu preciso mostrar para minha família. Minha família não vai aceitar. Que se exploda a sua família. Que se exploda a sua família. Porque na hora que você estiver vivendo aquilo que é de Deus, sua família vai aceitar, vai aplaudir, vai aprender a te respeitar. Agora, quando você fica no relacionamento tóxico ali, engolindo, sabe, por aparência, quem tá morrendo é você. E depois que você morrer, 3 dias depois que você já foi sepultado, ninguém vai lembrar da sua existência. Agora, quando você diz não para aquilo que é tóxico, que é aquilo que não é de Deus, e você passa a viver o que é de Deus, Deus te exalta, Deus te justifica. E as pessoas passam a te respeitar. Eu falo pela minha vida. Quando eu não abri mão daquilo que era de Deus, as pessoas passaram a me respeitar. Falaram, não, realmente ela tinha razão. O caminho que ela seguiu, aquilo que ela escolheu, é de Deus e tem fundamento. Passaram a me respeitar. Porque eu não abri mão daquilo que era de Deus. Porque eu sabia que no momento certo Deus ia me justificar. Agora, se eu escutasse os outros, eu não ia para o caminho de Deus. Eu ia ficar vivendo o que os outros queriam que eu vivesse. Que não iam acrescentar nada.
Porque na hora do perrengue, da maior dificuldade que você está passando na sua vida, você está sozinho. Não tem ninguém do seu lado para te ajudar. Não tem ninguém da família para compreender o que você está passando. E se você falar, ainda você vai ser julgado. Então, diante de uma situação dessa, o que você tem que fazer? Escolher o caminho que é de Deus. Escolher o que é de Deus não tem erro. Ah, mas vão ser contra, vão falar isso, vão falar aquilo. Eu vou ser julgado. Irmãos, que julgamento é esse que você está preocupado com o julgamento dos outros? Quem é a pessoa tão limpa, tão santa para julgar você? Será que essa pessoa virou anjo e a gente não sabe? Quem que não tem defeito, que tem o direito de chegar e julgar a sua vida? Quem que vai julgar minha vida, irmãos? Quem que vai chegar e me julgar? Pessoa cheia de defeito, cheia de falha, vai chegar e julgar a minha vida? Tem que comer muito arroz com feijão ou virar um anjo, né? Tem que virar um querubim para chegar e julgar a minha vida. É um pecador tanto quanto, talvez até pior do que eu, para julgar a minha vida. Então não tem ninguém para julgar a sua vida e nem julgar a minha vida. Quem pode nos julgar é só Deus. É Deus que julga. E Ele nos corrige. Então a gente ficar, sabe, preocupado com o que as pessoas vão falar da gente. Ah, vão me julgar por isso, por aquilo. Mas na hora que vê você aqui, vê você exaltado, feliz, realizado, crescendo, prosperando, vê que você tem um Deus vivo na sua vida, ele vai querer ser seu amigo, mas antes queria te julgar. Que é assim que eles fazem. Qual que é o segredo? Caminhar calado, caminhar com Deus, viver o que Deus tem para você. Ficar centrado em Deus. Na hora que Deus te colocar lá em cima, cala a boca de todo mundo aqui embaixo. Acabou. Cadê o julgamento? Vai falar o que dele? Vai falar o que dela? Não tem o que falar, irmãos. Então as pessoas que me julgam passam vergonha, porque são pecadores iguais. E na hora que Deus me eleva, ficam com mais vergonha ainda. Fala, nossa, não é que a mulher conseguiu? Não é que ela foi? Não é que ela se elevou? Que é assim que eles fazem, né? Então deixa falar o que quiserem. Toca a sua vida com Deus. É a melhor coisa que você faz. Se você ficar preocupado com os outros, você vai ficar estagnado. Você não vai conseguir sair do lugar. Tá? Escutar a voz de Deus é a melhor coisa que tem. Deus sabe nos guiar. Ele sabe nos levar para o caminho certo. Os demônios nos desviam desse caminho. E quando ele nos desvia do caminho, ele traz muitas dores, perdas e sofrimento para a gente. A vergonha que traz para o nosso cenário, irmãos, quando nós pegamos a maldição, quando nós trouxemos aquilo que é do diabo para a nossa vida, é, sabe, como que eu vou descrever? Uma coisa é você passar por perrengue com Deus e você ser elevado por Deus. Uma coisa é você pegar aquilo que não é de Deus, vai te trazer vergonha. E na hora que te trouxer a vergonha, você não vai aguentar o tranco. Entendeu? Porque uma hora vai estourar. E Deus manda dizer para você, aquilo que é do demônio eu desmancho. Porque eu sou soberano nessa terra. E nenhum projeto de Satanás vai ficar em pé. Deus desmancha tudo. Deus entra na política, desmancha tudo. Deus desmascara todo mundo. Quem somos nós, que somos tão pequenos? Diante de tanta gente aí que tem, às vezes, talvez mais fama do que a gente. Que tem posições sociais maiores do que a gente. Deus chega e arranca a máscara e escancara para todo mundo. Imagina nós que somos pequenos. Você acha que esse teatro todo que está sendo feito aí não vai ser desmanchado? Lógico que vai. Deus vai desmanchar tudo. Tá? E a vergonha vai ser grande. Então, escolhe o caminho de Deus, escolhe o caminho da luz, que é melhor. Passamos por provações, mas somos honrados. Pegou o que é do diabo, vai passar vergonha. Tá? Mas Deus, ele restaura a nossa vida, ele restitui. Então, tenha muita sabedoria, tá? Toma posse dessa palavra. Analise o que Deus está falando com você. E deixa Deus trazer crescimento para o seu cenário. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.